meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, uma alegria muito grande poder participar deste Congresso Somos Um 2021 da comunidade Marca, com a marca de tantos carismas, de tantos dons, de tantas pessoas, de tantos irmãos queridos, amados e ungidos pelo Espírito Santo. Quero aqui oferecer a minha pequena contribuição para este congresso. Espero que o seu coração, com a graça do Espírito Santo, esteja aberto para acolher tudo aquilo que Deus quer falar comigo e com você neste dia. Quero também deixar aqui a minha saudação ao Betinho e a todos os membros da comunidade Marca e a todos vocês que estão participando deste congresso. Eu sou Ítalo Fazanella, fundador da comunidade Sagrada Família, aqui de São Paulo. Nós temos 27 anos de fundação. Nossa sede, como disse, está aqui em São Paulo, mas temos outras missões em outras dioceses, aqui no estado de São Paulo, na Diocese de Santos, de São José do Rio Preto e também de Assis. Temos ainda alguns membros espalhados em algumas outras cidades, como por exemplo Campinas, temos em Paudalho, perto do Recife, e em Vitória, no Espírito Santo. Eu hoje tenho 56 anos, sou casado há quase 33 anos com a Rosana, somos pais de 6 filhos, 4 na terra, 2 no céu, perdemos 2 durante a gravidez e são vida humana, que precisam entrar na conta, não é verdade? Temos os nossos 2 filhos mais velhos, já são casados e nos deram 3 grandes presentes, né? Nossos primeiros 3 netinhos. Miguel hoje com 4 anos, Antonella com 3 e o Guilherme com 1 aninho de idade. Temos ainda outras 2 filhas com 21 e quase 18 anos, solteiras, morando conosco aqui. Hoje eu sou o coordenador da Comissão Nacional para as Novas Comunidades do Serviço Brasileiro do CARES. Esse trabalho de comunhão e de unidade pedido, desejado pelo Santo Padre, o Papa Francisco. E aqui no Brasil, nós temos o Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES, dentro desse serviço, a nossa Comissão para as Novas Comunidades. Eu quero pedir, assim, a licença para vocês, porque dentro do tema que me foi solicitado, pela força do batismo, o leigo deve assumir o seu papel de protagonista para gerar o avivamento. Eu quero, então, como disse, pedir essa licença a vocês, porque estou com alguns documentos da igreja e quero ler alguns trechos, porque a riqueza dos documentos da igreja, da palavra dos papas, não pode ser descuidada, né? E se nós queremos um verdadeiro avivamento na igreja e através da igreja para o mundo, nós precisamos caminhar com a igreja, com a tradição apostólica, com a doutrina da igreja, com o magistério da igreja e, sobretudo, com a palavra de Deus. Repito aqui o tema da minha pregação de hoje. Pela força do batismo, o leigo deve assumir o seu papel de protagonista para gerar o avivamento. Eu quero começar fazendo algumas pequenas perguntas para você que está participando nesse momento. Que força é essa? O tema é esse, pela força do batismo. Então, que força é essa? Que batismo é este? O que gera em nós? O que a igreja espera de cada batizado? E uma pergunta muito peculiar. Você lembra a data do seu batismo? Quando você foi batizado? Ainda criança, jovem, adulto? Você lembra dessa data? Eu lembro da minha. Todo ano comemoro, louvo a Deus, apresento na Eucaristia, 5 de junho
de 1965, quando fui batizado. E você? Quando você foi batizado? É importante. Se você não sabe, ó, procure saber, né? Com seus pais. Se você não tem mais seus pais, procure saber com alguém da sua família, um padrinho, uma madrinha, um irmão mais velho. É muito importante. É a data do nosso nascimento para Deus, o nosso nascimento para a igreja, quando nós fomos enxertados na igreja de Jesus Cristo. Quero começar aqui então com a palavra de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. O Senhor diz assim: Ide, pois, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, o mandato de avivamento, nós podemos dizer assim, vem do Senhor. O mandato de avivamento vem do Senhor. Ide, ensinai as nações, batizai-as em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandato, vejam, o Senhor não dá uma sugestão para nós. Ele diz: ide, ensinai, batizai. Percebe a força que estas palavras têm? É como que elas ecoam no seu coração. Ide, ensinai, batizai. Né? E o Senhor ainda faz a promessa: eu vou estar com vocês todos os dias até o fim do mundo. O Senhor nos acompanha nesta grande missão, que é a missão da igreja. E nós assumimos a missão da igreja, a missão de ensinar e de batizar. O id já é a missão, né? Id é a missão, ensinar e batizar. Eu quero convidar você a entrar comigo num percurso através do Catecismo da Igreja Católica, de São João Paulo II, São Paulo VI e também do Papa Francisco, para nós entendermos melhor a força do mandato de Jesus contido nessa palavra. Por falar em catecismo, olha aqui, você tem seu catecismo? É importante. Se nós queremos ser instrumentos de um grande avivamento sobre a face da terra, nós precisamos construir uma base sólida na nossa vida de fé, na nossa vida de esperança e de caridade, na nossa vida missionária, na nossa vida apostólica. E, de um modo especial, também quero me dirigir àqueles que são membros das novas comunidades, porque me cabe também tocar nesta realidade. E ainda que você não seja um membro, ao menos por enquanto, de uma nova comunidade, mas concentre-se na graça do seu batismo. Porque é do batismo, o batismo é a fonte de onde emana toda a graça da missão e do avivamento. Eu quero tomar aqui alguns pequenos trechos dos parágrafos do catecismo onde ele aborda o sacramento do batismo. E logo no primeiro parágrafo que ele fala sobre o batismo, que é o 1213, o catecismo diz assim: o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito. Vejam, o batismo é a porta da vida no Espírito, porque ele é o fundamento de toda a vida cristã. Então, tudo aquilo que nós vivemos e viveremos vem do batismo, porque ele é o fundamento e porta da vida no Espírito. Eu penso que aqui o catecismo nos dá o núcleo central do que significa
avivamento. Eu penso que o principal núcleo do avivamento é sermos homens e mulheres batizados. Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque pelo batismo nós ultrapassamos a porta da vida no Espírito. Avivamento significa isso, vida no Espírito. E a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo, somos incorporados à igreja e feitos participantes de sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. E ainda dando um salto aqui no 1241, o catecismo nos mostra que pelo batismo nós participamos do tríplice munus de Jesus. A unção com o santo crisma, o óleo perfumado consagrado pelo bispo, significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado. Este tornou-se um cristão, isto é, ungido, Christos, do grego significa ungido, do Espírito Santo, ungido do Espírito Santo, incorporado a Cristo, que é ungido sacerdote, profeta e rei. O tríplice munus de Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei. Nós, como batizados, participamos desse tríplice munus de Jesus. E todo avivamento que brota do coração de Deus nos faz viver este avivamento no tríplice munus e na participação no tríplice munus de Jesus. 1254. Ele diz assim: o batismo é a fonte da vida nova em Cristo. Fonte esta da qual brota toda a vida cristã. Ele retoma o pensamento daquele primeiro parágrafo que eu li, o 1213. Fundamento da vida cristã. A vida em Deus. A vida nova em Jesus Cristo. O 1266, parágrafo 1266 do Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: o que o batismo realiza em nós? Uma das coisas que ele realiza em nós é esta: concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons. Vejam, o catecismo da Igreja Católica, que infelizmente muitos deixam de lado, ele é puro avivamento. Olha que maravilha! O batismo nos concede o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons. Ora, se isso não é avivamento, nada mais será avivamento. Não é verdade? E ainda o 1270, o catecismo faz referência a Lumen Gentium e também ao Vaticano II, Lumen Gentium sobretudo. Tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé que pela Igreja receberam de Deus e a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. Vejam, a fé nos foi dada através da Igreja. A fé é dom do Espírito, mas nos foi dada pela Igreja e pela Igreja recebemos de Deus. Portanto, o batismo nos enxerta, como eu disse, no corpo de Cristo, que é a Igreja, onde Cristo é a cabeça. Portanto, o batismo, ele nos obriga a participar
da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Então não existe uma atividade apostólica e missionária como se fôssemos francos atiradores solitários. Não. Todo avivamento verdadeiro, autêntico, ele leva o missionário, o profeta, a atuar com o povo de Deus, a atuar como o povo de Deus, a atuar com a igreja e como a igreja. Isso é fundamental. João Paulo II nos deixou um legado maravilhoso, fantástico. Né? E é interessante assim que ele foi um dos grandes apoiadores do batismo no Espírito Santo, deste avivamento, do apostolado dos leigos, dos movimentos eclesiais, que são sobretudo laicais, e também das novas comunidades, que na sua grande matriz são laicais também. E fruto do sínodo dos leigos de 1987, surge a exortação apostólica Christi Fidelis Laity, os cristãos fiéis leigos. E eu quero aqui então tomar algumas observações de João Paulo II, porque é uma riqueza. Você pode até falar, nossa, mas 1988 eu nem era nascido. Nem era, eu quero saber de agora. Os pregadores da moda, eu quero saber o que eles estão falando, eu quero saber aquele que pula mais no palco, eu quero saber daquele que grita mais, eu quero saber daquele... Não. Aqui está a base sólida, como disse o Catecismo da Igreja Católica. Então aqui nós temos a segurança de caminharmos pelos caminhos que Deus abriu na face da terra através da Igreja e do seu santo magistério. E o grande Papa, São João Paulo II, ele diz assim: não é um exagero dizer-se que toda a existência do fiel leigo, tem por finalidade levá-lo a descobrir a radical novidade cristã que promana do batismo, sacramento da fé, a fim de poder viver as suas exigências segundo a vocação que recebeu de Deus. Para vivermos, vejam, a vocação que nós recebemos de Deus, e você que pertence a uma nova comunidade, ou você que está fazendo um discernimento, ou você que pertence à corrente de graça, à renovação carismática católica, ou alguma outra expressão, se você entende que aí é que você deve viver o seu chamado de Deus, a sua vocação, perceba, para você viver esta vocação, as exigências desta vocação, é necessário, diz o Papa João Paulo II, descobrir a radical novidade que vem do batismo. Se nós não descobrirmos isto, nós não conseguimos viver as exigências da nossa vocação. Não conseguimos. É impossível. É necessário ter consciência do batismo que nós recebemos. Esse aqui é o número 10. Agora eu passo para o número 13. Número 13, o Papa diz assim: com esta espiritual unção, o cristão pode, por sua vez, repetir as palavras de Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, por isso me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos o recobrar da vista, para mandar em liberdade os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Isso está em Lucas 4 e também em Isaías 61. Assim, com a efusão batismal e crismal, o batizado torna-se participante na mesma missão de Jesus Cristo, o Messias Salvador.
E Jesus é aquele que João Batista disse no Evangelho de Lucas, quando ele diz assim, eu batizo na água, mas vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia da sandália, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Vejam, então, esta unção que nós recebemos pela efusão do batismo e do crisma, nos torna participantes na mesma missão de Jesus Cristo. E o próprio profeta João Batista vai dizer que a missão de Jesus Cristo, ele é o batizador. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, somente participando e tendo consciência da participação nossa na missão de Cristo é que nós viveremos o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, que é reavivar a fé no coração dos batizados e levar ao batismo aqueles que não são batizados e que não conhecem a Jesus Cristo. No 14, ele vai reforçar aqui aquilo que disse há pouco, no catecismo, onde o batismo nos leva a participar do tríplice munus de Jesus. O munus profético, sacerdotal e real. Número 14, diz assim. Me perdoem, é o 14. A participação no munus, sim, a participação no munus profético de Cristo, que pelo testemunho da vida e pela força da palavra proclamou o reino do Pai. Habilita e empenha os fiéis leigos a aceitar na fé o Evangelho e a anunciá-lo com palavra e com obras, sem medo de denunciar corajosamente o mal. Unidos a Cristo, o grande profeta, e constituídos no Espírito testemunhas de Cristo ressuscitado, os fiéis leigos tornam-se participantes, quer do sentido de fé sobrenatural da Igreja, que não pode errar no crer, quer da graça da palavra. Eles são igualmente chamados a fazer brilhar a novidade e a força do Evangelho na vida cotidiana. Não só na vida cotidiana, mas familiar e social, e a manifestar com paciência e coragem, nas contradições da época presente, a sua esperança na glória, também por meio das estruturas da vida secular. Então vejam, meus irmãos, onde nós temos que levar esse avivamento. E nós que somos membros de uma nova comunidade, como que nós vamos viver o nosso carisma? Sobretudo, porque a grande maioria dos membros das novas comunidades são leigos. São leigos e são leigos, sobretudo, na vida secular, como nós chamamos, né, a comunidade de aliança. Temos muita gente na comunidade de vida que também devem viver essa dimensão. Obviamente, aqueles que estão mais no mundo estão inseridos nestas realidades e são convidados pelo batismo, convocados pelo batismo, a transformar. Essa é a grande essência do leigo na igreja. Ele é chamado com o seu testemunho de vida, a sua vida em Deus, a transformar as realidades temporais com os valores eternos do Evangelho, da Palavra de Deus. No 15 da Christi Fidelis Light, o Senhor diz assim: em virtude da comum dignidade batismal, o fiel leigo é corresponsável, juntamente com os ministros ordenados e com os religiosos e as religiosas, da missão da igreja. Então vejam, todo o corpo da igreja, onde Cristo é a cabeça, é corresponsável. Então nós, como leigos, somos corresponsáveis com os ministros ordenados, que são o Papa, os bispos, os sacerdotes. O Papa é bispo, o Papa é sacerdote, os diáconos e os religiosos. Todos nós, então, somos corresponsáveis na missão da igreja.
O que toca o seu coração até esse momento? Você já tinha pensado que o catecismo e uma exortação apostólica de um Papa pudesse conter tanto avivamento desta forma, tanta graça do Espírito Santo? Olha a riqueza que nós... é um tesouro. Nós temos um tesouro em nossas mãos. No 17, ainda Christi Fidelis Light, o Papa vai destacar a necessidade da santificação no mundo. Santificar-se no mundo. Ele diz assim: a santidade é, portanto, um pressuposto fundamental e uma condição totalmente insubstituível da realização da missão de salvação da Igreja. A santidade da Igreja é a fonte secreta e a medida infalível da sua operosidade apostólica e do seu dinamismo missionário. Veja, o que o Papa está dizendo em outras palavras? A ação da Igreja só será eficaz na medida da sua santidade. Quem é a Igreja? Nós somos a Igreja. Acabei de dizer isto, onde Cristo é a cabeça. Portanto, a santidade é pressuposto fundamental de toda a obra de salvação, de toda a missão da Igreja. Então, meus queridos irmãos, quando a gente fala de avivamento, de reavivamento, de renovação, de carismas, de dons, muitas vezes nós nos deixamos enganar e somos levados a pensar que a nossa santidade cresce na medida que eu exercito os dons carismáticos, na medida que eu sou agraciado com mais dons carismáticos, línguas, interpretação, palavra de ciência, de sabedoria, profecia, milagres, enfim. Não. A santidade não é acúmulo de dons. A santidade é aquilo que eu disse no início, que é o grande objetivo do batismo, nos levar à sua própria radicalidade e nos levar, o Espírito Santo, através do batismo, nos levar a esta radicalidade, é tornar o batizado santo. Porque nós recebemos o Espírito Santo e a santidade é pressuposto fundamental. Como vai dizer Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém vê a Deus. Você pode ter 250 dons, mas se você não for santo na sua vida, você vai terminar a sua vida e Jesus vai dizer: afasta-te de mim, operário mau, eu não te conheço. Sem santidade ninguém vê a Deus. Portanto, então, meus queridos irmãos, eu penso que o avivamento, sobretudo, tem que levar a cada um de nós à santidade, porque senão ele não vai valer de nada. Nada, absolutamente nada. Se ele não nos levar à santidade, ele não vai servir para nada. E o Papa, ainda no número 29, eu quero encerrar aqui a Christi Fidelis Light. No número 29, o Papa vai dizer assim: a comunhão, sobre a comunhão eclesial, já presente e operante na ação do indivíduo, encontra uma expressão específica no operar associado dos fiéis leigos, isto é, na ação solidária que eles desenvolvem ao participar responsavelmente na vida e na missão da Igreja. Aqui o Papa começa a entrar no específico das formas agregativas de participação, das associações, dos movimentos, das novas comunidades, enfim, todas as formas de onde os leigos se agregam, o Papa entra aqui. Então é uma forma de comunhão eclesial, a participação nestas formas, onde o Papa também vai dizer, nós já sabemos isso, que é um direito nosso, é um direito do batizado. O direito de se associar, o direito de fundar associações, comunidades, movimentos, não vem de uma concessão da autoridade, diz o direito canônico e João Paulo II, promana do batismo. E isso é fundamental que a gente tenha consciência disso. É o batismo que nos dá esse direito
de nos associarmos. E agora eu passo para um outro Papa que foi canonizado, São Paulo VI. Somos uma geração privilegiada, não é verdade? Veja, João 23 foi canonizado, junto com João Paulo II. Né? Logo depois de João 23, o Papa Paulo VI, canonizado já, São Paulo VI. Depois de Paulo VI, nós tivemos João Paulo I, processo de beatificação a caminho, já foi anunciada a sua beatificação, logo logo a canonização. E João Paulo II, canonizado. Né? Então, somos uma geração privilegiada. Agora, então, eu quero tomar São Paulo VI, nesse magistral documento, Exortação Apostólica, sobre a evangelização no mundo contemporâneo, Evangelii Nunciandi, lá de 1975, e ele coloca aqui no número 14. O número 14, ele diz uma coisa muito importante. Aliás, eu acho que essa passagem é aquela que a gente normalmente mais lembra desse documento. Paulo VI vai dizer assim: a igreja existe para evangelizar. A igreja existe para evangelizar. E ele vai falar dos leigos, dessa participação dos leigos na evangelização, no número 70. Ele vai dizer assim: qual é a primeira e imediata tarefa do leigo? Veja aqui, ó. A sua primeira e imediata tarefa não é a instituição e o desenvolvimento da comunidade eclesial. Esse é o papel específico dos pastores, mas sim pôr em prática todas as possibilidades cristãs e evangélicas escondidas, mas já presentes e operantes nas coisas do mundo. O campo próprio da sua atividade evangelizadora, nossa, dos leigos, é o mesmo mundo vasto e complicado da política, da realidade social, da economia, como também da cultura, das ciências, das artes, da vida internacional, do mass media, os meios de comunicação social, e ainda outras realidades abertas para a evangelização, como sejam o amor, a família, a educação das crianças e dos adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento. Quanto mais leigos houver impregnados do Evangelho, responsáveis em relação a tais realidades e comprometidos claramente nas mesmas, competentes para promover e conscientes de que é necessário fazer desabrochar a sua capacidade cristã, muitas vezes escondida e asfixiada, tanto mais essas realidades, sem nada perder ou sacrificar do próprio coeficiente humano, mas patenteando uma dimensão transcendente para o além, não raro desconhecida, se virão a encontrar ao serviço da edificação do reino de Deus e, por conseguinte, da salvação de Jesus Cristo. Então, aqui nessa última parte, ele traz o objetivo de tudo isso que foi dito, essa participação operante como tarefa primeira e imediata do leigo no mundo, que leva à salvação em Jesus Cristo. E no 75, vamos tomar aqui o número 75 da Evangelii Nunciandi. O tema da nossa pregação hoje já disse, né? Pela força do batismo, o leigo deve assumir o seu papel de protagonista para gerar o avivamento. Mas agora eu vou dizer para vocês que o avivamento tem outro protagonista. Né? Quem você acha que é? Quem é de fato, na sua opinião, o protagonista do avivamento? Vamos ver o que Paulo VI diz no número 75 do Evangelii Nunciandi. Pode-se dizer que o Espírito Santo
é o agente principal da evangelização. É ele, efetivamente, que impele para anunciar o evangelho, como é ele que, no mais íntimo das consciências, leva a aceitar a palavra da salvação. Olha, isso aqui é puro avivamento. Pela ação do Espírito Santo, ele é o agente principal da evangelização, ou seja, ele é o protagonista principal da evangelização. Sem o Espírito Santo não existe evangelização. E ele, sendo o principal agente, protagonista da evangelização, é ele que no íntimo das consciências leva a aceitar a palavra da salvação. Olha que avivamento maravilhoso! Se o avivamento não for para levar as pessoas a aceitar a palavra da salvação, que palavra que elas vão aceitar? A nossa palavra? Como muitas vezes muitos pregadores se colocam no centro e nós não somos o centro é Jesus Cristo. O centro é Jesus Cristo. Eu não preciso me encher de adereços ou tiques nervosos ou qualquer coisa parecida para chamar a atenção, porque eu não sou o centro. O centro é Jesus Cristo, o centro é a palavra da salvação. E quem produz isso tudo é o Espírito Santo. E se eu não estou aberto ao Espírito Santo, eu não serei instrumento de avivamento. Eu não serei também, com o Espírito, um protagonista do avivamento. Pelo contrário, eu serei uma pedra no caminho do Espírito Santo, atrapalhando a obra de salvação, a obra missionária, apostólica da Igreja de Jesus Cristo. E aí nós vamos também para um outro documento fantástico, né? Agora do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Quero tomar aqui dois parágrafos dessa exortação apostólica, o 259 e o 261. É o capítulo 5 da Evangelii Gaudium. E olha que título sugestivo que o Papa colocou. Evangelizadores com Espírito. Evangelizadores com Espírito quer dizer evangelizadores que se abrem sem medo à ação do Espírito Santo. Isso é avivamento. Abrir-se sem medo à ação do Espírito Santo. É a liberdade, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. No Pentecostes, continua o Papa, o Espírito faz os apóstolos saírem de si mesmos e transforma-os em anunciadores das maravilhas de Deus. Que cada um começa a entender na própria língua. Além disso, o Espírito Santo infunde a força para anunciar a novidade do Evangelho com ousadia, parresia, em voz alta e em todo tempo e lugar, mesmo contra a corrente. Invoquemo-lo hoje, bem apoiados na oração, sem a qual toda ação corre o risco de ficar vã, e o anúncio, no fim das contas, carece de alma. Jesus quer evangelizadores que anunciem a boa nova, não só com palavras, mas, sobretudo, com uma vida transfigurada pela presença de Deus. E vida, meus irmãos, transfigurada pela presença de Deus, só se consegue através de um único caminho. A vida em Deus, a vida de oração. E é o que o Papa disse aqui. Se nós não temos vida de oração, nós corremos o risco de ficar vã. Ficar vã esta ação evangelizadora e o anúncio. No fim das contas, carece de alma. Ou seja, é um corpo sem alma. Corpo sem alma é corpo morto. Anúncio do Evangelho sem vida de oração é anúncio morto. Não produz efeito em ninguém. Então é necessário que o avivamento avive em nós a vida em Deus, a verdadeira vida em Deus, o relacionamento com Deus, que só se obtém através da oração. E a oração aí nós temos uma diversidade
de tipos e de formas de oração, que nós não vamos entrar aqui agora, mas só para que você entenda. Sem oração, meu querido, minha querida, não há vida em Deus. Não havendo vida em Deus, não há anúncio verdadeiro do Evangelho. Eu quero continuar com o Papa Francisco, porém agora falando um pouco dessa realidade nova que se chama Caris. Caris são as iniciais em inglês do Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica, e que na montagem das iniciais acabou dando esta bela palavra, caris, que vem do grego, que significa graça, né? Dom, vejam que é o radical de carisma, né? Caris, a graça de Deus. O Papa Francisco, durante a inauguração do Caris, no dia 8 de junho de 2019, lá no Vaticano, eu tive a graça de estar presente nesse dia. Ele disse assim: pedistes para que vos dissesse o que o Papa e a Igreja esperam desse novo serviço, que foi querido pelo Papa, né? Ele desejou um único serviço de comunhão para toda a realidade carismática da Igreja, todas as realidades, todas as expressões, Renovação Carismática Católica, né? RCC, Movimento Eclesial, novas comunidades, escolas de evangelização, institutos de vida consagrada que nascem dessa experiência carismática, por exemplo, os salvistas e os irmãos e as irmãs carmelitas mensageiros do Espírito Santo. Então, o que é chamado de corrente de graça. A corrente de graça, no entendimento da Igreja, no entendimento do Papa Francisco, é toda a renovação carismática católica, ou seja, toda a realidade carismática na Igreja, todas as expressões. Então o Papa diz assim: vocês me pediram para explicar, né, o que o Papa e a Igreja esperam desse novo serviço, do Caris, e de toda a renovação carismática. E aí o Papa responde: que partilhe o batismo no Espírito Santo com todos na Igreja. Foi a graça que recebestes, compartilhai-a, não a conserveis para vós. Olha que maravilha! O Papa reconhece que é uma graça este avivamento, este batismo, esta efusão no Espírito Santo. Ele diz: partilhem, compartilhem, levem a graça do batismo no Espírito Santo para todos na Igreja. Então vejam, o desejo do coração do Papa Francisco é que toda a igreja viva um avivamento, porque ele quer que toda a igreja viva um batismo no Espírito Santo, e nós devemos levar esse batismo no Espírito Santo a toda a igreja. Vem, Espírito Santo, e renova e aviva a face da terra. E aí eu volto no tempo. Em 1998, o primeiro histórico grande encontro mundial dos movimentos eclesiais e das novas comunidades, convocado pelo Papa João Paulo II. E João Paulo II, no seu discurso, ele diz assim, eu separei 2 trechos do discurso, no parágrafo 5 e no 7. Esse discurso você encontra no site do Vaticano. Hoje, a igreja alegra-se ao constatar... sim, um detalhe, esse encontro aconteceu no dia de Pentecostes. Teve a vigília e também a celebração de Pentecostes de 98. Quase 500 mil de pessoas na Praça de São Pedro, nas ruas adjacentes. Hoje a igreja alegra-se ao constatar o renovado cumprimento das palavras do profeta Joel, que há pouco escutamos. Derramarei o meu espírito sobre toda a criatura. Vós aqui presentes sois a prova palpável desta efusão do Espírito. Cada movimento difere do outro, mas todos estão unidos na mesma comunhão e para a mesma missão. Alguns carismas, suscitados pelo Espírito, irrompem como vento impetuoso, que arrebata e atrai as pessoas para novos caminhos de empenho missionário ao serviço radical
do Evangelho, proclamando sem temor as verdades da fé, acolhendo como dom o fluxo vivo da tradição e suscitando em cada um o ardente desejo da santidade. Olha a santidade que eu dizia agora há pouco. Hoje, a todos vós reunidos aqui na Praça de São Pedro e a todos os cristãos, quero bradar, quero gritar, abri-vos com docilidade aos dons do Espírito Santo. Acolhei com gratidão e obediência os carismas que o Espírito não cessa de dispensar. Não esqueçais que cada carisma é dado para o bem comum, isto é, em benefício de toda a igreja. E no número 7, João Paulo II vai dizer assim: no nosso mundo, com frequência dominado por uma cultura secularizada, que fomenta e difunde modelos de vida sem Deus. Vejam que do início até agora eu estou falando de vida em Deus. A vida em Deus nos é dada através do batismo. Através do batismo é desencadeada na nossa vida a ação poderosa do Espírito Santo. Então, uma vida sem Deus é uma vida sem o batismo, ou sem o desencadeamento, sem a abertura de coração para que se desencadeie pelo Espírito, pelo seu poder, a vida em Deus, em nós, que nos leva à santidade. Modelos de vida sem Deus. A fé de muitos é posta à dura prova e, não raro, é sufocada e extinta. Percebe-se então com urgência a necessidade de um anúncio forte e de uma sólida e aprofundada formação cristã. Como é grande hoje a necessidade de personalidades cristãs amadurecidas. Dom Alberto costumava dizer assim, quantas vezes eu ouvi dizendo, né, nosso querido grande Dom Alberto Taveira, nós temos necessidade hoje de cristãos com coluna vertebral. Ou seja, que nos põem retos, em pé, firmes. Cristãos com coluna vertebral. Continua o Papa João Paulo II. Personalidades cristãs amadurecidas, conscientes da própria identidade batismal, da própria vocação e da missão da igreja, na igreja e no mundo. E eis então os movimentos e as novas comunidades eclesiais. Eles são a resposta suscitada pelo Espírito Santo a este dramático desafio do final de milênio. Nós já atravessamos o milênio e, da mesma forma que o final do segundo milênio foi dramático, a gente está percebendo que o início do terceiro milênio está sendo também dramático. Vejam o pandemônio que a pandemia nos jogou. Resposta suscitada pelo Espírito Santo. Vós sois esta resposta providencial. E agora eu desejo, para encerrar esse nosso momento, usar uma expressão que o Papa Paulo VI utilizou lá na sua exortação, Evangelho Anunciante, sobre Maria. Maria, estrela da evangelização. Maria é a mulher do avivamento. Eu quero trazer para vocês aqui nesse finalzinho de pregação aquilo que eu chamo de o percurso carismático de Maria. Ela foi instrumento de avivamento para a igreja e ela pode ser e ela é um instrumento de avivamento hoje. Podemos dizer que ela também é protagonista do avivamento. Para vocês entenderem, não entrarei em muitos detalhes aqui, obviamente, porque o nosso tempo já está no finalzinho, mas assim, de uma forma mais sucinta, quero trazer para vocês exatamente aquilo que eu disse e que eu chamo de percurso carismático de Maria. Bom, Maria, concebida sem pecado, ou seja, desde a sua concepção, Maria foi cheia
da graça de Deus, plena de Deus. Então nós temos aí a gravidez de Ana. Depois Maria, arredondando um pouco os números, aos 15 anos, ela recebe a visita do anjo e a notícia de que seria a mãe do Salvador. O Espírito Santo virá sobre ti. Aí Maria passa lá os 9 meses da sua gravidez. Jesus nasce e vive 33 anos. Depois ele morre, ressuscita e sobe aos céus. Então, se nós fazermos esta soma, os 33 anos de Jesus, os 15, quando Maria ficou grávida, são 48. Aí temos ainda os 9 meses da gravidez de Maria, os 9 meses da gravidez de Ana, e chegamos ao momento do Pentecostes. Maria estava reunida em oração com os apóstolos, estavam todos unânimes em oração com Maria, a mãe de Jesus. E no dia de Pentecostes foi quando o Espírito Santo se manifestou, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então Maria, naquele exato momento, ela tinha uma caminhada no Espírito Santo, uma vida no Espírito Santo. Vejam, em 2022 a Renovação Carismática completará 55 anos. Há pouco tempo, então há 5 anos praticamente, celebramos o Jubileu de Ouro da Renovação, né? Quantas coisas vividas, quantas coisas passadas. Eu mesmo comecei na Renovação em 1984, fui batizado no Espírito em 1985, dia 26 de maio de 85. E de lá para cá minha vida vem sendo transformada, e cada dia é uma efusão, é um avivamento dessa graça no meu coração. Naquele dia de Pentecostes, os apóstolos estavam com medo, temerosos, acovardados, mas a figura que restou para eles foi a figura da mãe, porque Jesus morreu, veio toda aquela decepção, a perseguição, o medo, e Jesus ressuscita, volta a alegria dos apóstolos, mas de repente ele sobe aos céus, ele some no meio das nuvens. Restou a figura de Maria, e ali então eles iniciam a primeira novena de Pentecostes da história da igreja, com Maria. Naquele momento, fazendo estas contas, Maria tinha 50 anos de caminhada no Espírito, 50 anos plena da presença de Deus, da presença do Espírito de Deus, cheia do Espírito Santo. Vejam, Isabel, quando recebe o anúncio do anjo, ela parte para a casa. Maria, quando recebe o anúncio do anjo, parte para a casa de Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel, diz a palavra, mal Isabel ouviu a saudação de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo. E João Batista estremeceu de alegria no seu ventre, né? Ele dançou de alegria, cheio do Espírito Santo. Então a presença de Maria, a Imaculada do Espírito Santo. Quando Maria chega, o Espírito Santo é derramado. São Luís Maria de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, foi o primeiro livro que eu li, logo em seguida da minha conversão, fiquei apaixonado por Nossa Senhora. Luís Maria de Montfort, ele diz assim que quanto mais o Espírito Santo vê na alma de uma pessoa a imagem de Maria reproduzida, é nessa alma que ele vem com maior força, com maior intensidade. Então, quando nós estamos com Maria, o Espírito Santo vem. Quando nós estamos com Maria, o avivamento é mais vivo, podemos dizer assim. Então eu quero, para encerrar esse nosso momento, clamar a intercessão de Maria. Assim como um dia João Paulo II disse que Maria obtenha para nós uma abundante efusão do Espírito Santo. Que Maria obtenha para nós uma abundante efusão do Espírito Santo. E é o que eu quero pedir com a intercessão dela, a Imaculada do Espírito Santo. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Uma nova efusão, um novo avivamento, para que através de nós, leigos, como é o tema da nossa palestra hoje, possamos viver a graça, a força do batismo e sermos protagonistas com Maria e com a força do Espírito Santo de um novo
avivamento no Brasil e no mundo inteiro. Não resta dúvida nenhuma. E é isso que eu peço a Nossa Senhora, a intercessão dela. Como em Pentecostes, como no cenáculo, Maria rezando, intercedendo, e ali o Espírito Santo foi derramado. E em Atos dos Apóstolos 2:4 vai dizer, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que cada um de nós possa sair deste congresso plenos, cheios, preenchidos do Espírito Santo de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Maria, Mãe do Avivamento, rogai por nós.